Introdução à simulação de circuitos, tá? Circuitos eletrônicos. Então, uma das primeiras coisas, pessoal, a se fazer, né? É a questão de primeiro, né? Acessar, né? Página, né? Acessar página do fabricante, né? Tá? Nesse caso aqui, eu já tinha colocado para vocês aí também. Olha lá. Essa é a página do software tá? Segundo, né? Instalar versão free ou estudante, tá? Ela tem geralmente até 30 dias, né? Até 30 dias liberados para uso, ok? Terceiro, pessoal, verificar, né? Tutoriais, tá? Então, esses tutoriais aqui, ó, né? Estão indicados na aula, tá bom? Aqui, né? Montando o circuito. Então, aqui, ó, primeiro, né? Escolher o circuito, tá? Então, o circuito que nós estamos trabalhando é aquele circuito que vocês viram lá da lista de exercícios 2, tá? Vou colocar aqui para vocês. Aqui a lista de exercício 1, lista de exercício 2. É esse circuito aqui, pessoal, tá? O primeiro é esse circuito que vocês vão estar fazendo, tá? Então, escolhi o circuito que está na lista de exercícios 2. Bem? Bom, ele está na lista de exercícios 2. E aí, quais são os componentes aí que eu tenho aí? Vamos lá, com vocês. Sim, professor. Quais são os componentes, Anderson? Resistor, diodo e uma fonte. Isso. Resistor, diodo e fonte, tá? No vídeo aqui, o que o cara está apresentando para nós? Ficamos naquele primeiro botão. É o botão de sources, de fontes de tensão ou de corrente. Olha lá, fontes de tensão ou de corrente, tá? Corrente. Tá bom? Então aqui é o primeiro, né?
seleção de fonte. A fonte pode ser DC ou AC, tá bom? Então aqui ele está explicando, ó. Você pode selecionar aqui. Tá desfocado ainda, pessoal? Tá dando para enxergar melhor? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma fonte, tá? Qual que é a tensão dessa fonte aqui? É uma fonte AC ou DC? Tá? Olha lá, né? Ela é uma fonte do tipo DC, tá bom? Depois, o segundo elemento. Olha lá. O segundo elemento, selecionar o resistor, tá? O primeiro elemento aqui é a fonte, é uma fonte DC, né? Qual que é a tensão dela lá? Do nosso exemplo, tensão 7,5 volts, corrente contínua, tá? Depois, o resistor, olha lá, o valor do resistor é de 1,5 ohms, né? Olha lá, 1,5 kilo ohms, vou colocar aqui, tá? Depois, letra D, né? É a inserção do diodo, tá? Um diodo, um resistor, né? Esse diodo aqui vocês vão ver que lá na frente ele vai indicar para vocês um diodo que é da família 1N 42 alguma coisa, tá? 42XX, tá? Esse diodo aí, ele vai ser de silício ou de germânio, tá? Mas a tensão de gatilhamento vai ser 0,3, ok? Então, vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, ó, tá? Você tem o resistorzinho, que são os componentes básicos, o diodinho, que são os componentes. Olha lá, né? Então, a hora que ele entra aqui, ó, na seleção dos componentes no software, você vai escolhendo os vários componentes que você vai precisar aqui. Então, a gente precisa dos três, que é a fonte, né? Os diodos e os resistores. De diodo, inclusive diodo Zen e outros tipos de diodos, transistores, outros componentes analógicos. Aí entra os componentes digitais, microcontroladores e por aí vai. Então, essa opção aqui, Group, representa exatamente esses botões aqui. Além do que quiser pegar. Aqui nessa folha, eu tenho, usando o mouse, alguns... Então, aqui nesse caso, ele inseriu, né, foi inserido aqui uma fonte de 12 volts, né, corrente contínua, tá? No nosso caso aqui vai ser de 7,5. Onde eu posso pegar algum outro tipo de componente. IMO e mais e o menos, aproximar. Mesmo se o seu mouse... Esses componentes que aparecem aqui como cinza, se você pegar, por exemplo, o resistor... Agora ele está fazendo a inserção de um resistor, nós tá? Vim muito aqui pegar um resistor e escolher o valor aqui no meio dessa lista. Então os resistores são escolhidos aqui de acordo com a sua resistência ohmica, tudo bem? Imensa, não. Eu prefiro vir aqui nessa opção Rated Virtual e pegar um resistor genérico. Aqui nesse Rated Virtual nós temos todos esses mesmos componentes cinzas aqui. Nós temos, por exemplo, 127K, não tem problema. Aqui já está a inserção de um determinado resistor, tá? Uma fonte, o resistor. Aqui você pode fazer a alteração, né, dos valores. Você clicar em cima do componente, você faz a alteração dele. Tá? E aí está um circuito ligado em série, tá? Para ficar
brincar. No nosso caso, a gente estaria simplesmente inserindo um diodo aqui, ó. É uma fonte, é um circuitinho. Vou até reduzir aqui para a gente dar uma olhada, ó. Basicamente a mesma coisa, tá? Olha lá, ó, né? A gente tem a fonte desse lado aqui, ó, que seria esse cara aqui. Essa aqui é a fonte. Essa aqui seria a fonte lá no software. Esse aqui seria o resistor. Você estaria movimentando um pouquinho mais para cá e colocando um diodo aqui, ó, tá? Esse elemento aqui não precisa, tá? E aí depois é somente fazer a simulação e obter os dados, tá? Então essa é a sequência, tá? Monta o circuito, né? Olha, escolheu o circuito, lista de exercício 2, né? Seleciona os componentes, seleção da fonte DCAC, 7,5 volts, resistor, simular, né? E obter os valores, né, de tensão, corrente, etc. Tá? Na disposição. E aqui nós temos o Como ground, que é feito isso daí, sendo que pessoal? Através da eles inserção dos instrumentos, ó, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Qual que é a ideia para se verificar? É verificar, por exemplo, né? Quando é que aqui, exemplo. Diodo em condução, né? Quando é que o diodo está em condução? Quando ele está polarizado diretamente. Depois, diodo em bloqueio. Quando é que o diodo está em bloqueio? Quando ele está polarizado inversamente. Tá? Quer dizer, nós sabemos que se o diodo estiver polarizado diretamente, haverá uma circulação de corrente dentro do circuito. Se ele estiver polarizado inversamente, a corrente será igual a 0. Tudo bem? Aqui dentro dele, dei stop e vou entrar dentro dele. Então eu tenho contínuo e alternado. Aqui é um exemplo. Já dei escala de tensão contínua. Inserir 10 os multímetros e visualizar. Tá? Aqui é para inserir, nesse caso aqui é o voltímetro. Eu já posso deixar selecionado aqui, que você comece já a brincar com o simulador. Bom, esse daqui, pessoal, é o primeiro circuitinho que eu coloquei lá para vocês, tá? Para um momento inicial com o simulador, tá? Então, dentro do trabalho, essa é a ideia do trabalho, tá? Conhecer, né, os softwares, saber qual que é a lógica deles, como simular, tá bom? E depois testar ele, né, utilizando os circuitos, tá bom? Um segundo vídeo que eu mandei aqui para vocês, ó, também tá lá. Salve galerinha, Perot aqui, trazendo mais um vídeo de... É o mesmo simulador, tá? Aqui tem vários circuitinhos, ó, que são utilizados aqui nesse canal, né? Onde sim, e continuando aqui na... Bom, tem aqui nesse caso ele já vai fazer um circuito já utilizando o diodo, tá? Contínuo. E aqui nesse caso ele está utilizando uma fonte de corrente alternada, tá? Olha lá, que é o nosso caso aqui, é o segundo exemplo, ó. Então, só lembrando, tá, pessoal? Só lembrando aqui,
esse circuito que vocês vão estar trabalhando, fazendo ele, qual que é a ideia? Né? Montar ele no simulador, tudo bem? Vamos montar ele no simulador através do Multisim. Cálculo da corrente direta, né? Quando ele está polarizado diretamente. Professor, aí vocês podem perguntar, professor, mas como é que eu vou ver se ele está polarizado diretamente ou inversamente? Bom, esse aqui é um exemplo de polarização direta, tá? Que nós já explicamos para vocês nas aulas anteriores. Aí, vamos lá. Para esse caso aqui, sabendo que esse circuito aqui, ele está polarizado diretamente, tá? Como é que eu faço para obter os valores da polarização inversa ou polarização reversa? Como que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu estou simulando esse circuito aqui. A polarização dele é a polarização direta, tudo bem? Se eu quiser, aí no exercício lá que eu estou simulando dentro do software, eu vou precisar calcular a corrente, tá? Para polarização direta, corrente para polarização reversa e a tensão reversa. Como é que eu faço isso? Nesse caso aqui. Olha lá, o Donizete já respondeu aqui, ó, né? O que eu faço, pessoal? Vamos lá. Eu inverto ou o diodo, tá? Ou a fonte, tá certo? Se eu inverter os dois, continua sendo direto nesse sentido. Então, um tem que estar inverso do outro, ou seja, aqui o positivo, para que seja polarização do tipo direta, o positivo tem que estar ligado no catodo e o negativo no anodo. Desculpa, o positivo no anodo e o negativo aqui no catodo, tá? Esse chanfrinho aqui é o catodo. Então, negativo da fonte e aqui positivo da fonte, tá bom? Polarização direta. Se eu inverter somente o diodo, polarização inversa. Se eu manter ele nesse sentido e inverter a fonte, polarização inversa, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida aí ou não? Dessa questão? Aí foi. Beleza. Quem quiser saber mais sobre o diodo, eu posso estar trazendo um vídeo aqui só dele, explicando, mostrando ele na prática, que ele é um componente bastante interessante. O diodo, galera, eu não encaixaria muito bem uma analogia aqui, mas o diodo... Então, esse circuito aqui, pessoal, que eu encaminhei para vocês também, tá lá na aula passada, esse link, tá? Ó, o primeiro link é o anterior, esse link é esse daqui, ó, que a gente tá vendo agora, tá? Outro vídeo sugerido. Ele permite a passagem de corrente. Então, ele já na realidade, é uma dica para o exemplo 2 aqui, ó, tá? É esse daqui, ó. Para esse exemplo aqui, tudo bem? Em um sentido, como por exemplo... Primeiramente, ele faz a inserção da fonte, tá? Ele faz a inserção da fonte em corrente alternada. Para o nosso caso aqui, ó, né? Vocês vão escolher valores. Podem escolher até os mesmos valores que ele está dando aqui, ó, tá bom? Se eu fizer aqui, ó, vamos dizer que os elétrons eles saem. Vamos pegar o sentido convencional da corrente. Aqui inserção de um diodo, tá? A escolha do diodo, ó. É o sentido convencional da corrente elétrica. Beleza. O que o diodo faz? O diodo, deixa eu só pegar ele aqui. Pegar qualquer diodo. Então, olha só, aqui ele está fazendo a inserção do diodo, tá? Select componentes, diodos, né? E aqui vão entrar os diversos tipos de diodos que esse software ele dá com as características aqui, ó, tá? Isso aqui é tudo baseado em datasheet, tá? A gente vai ver que ele escolheu o diodo Zener, mas não tem problema, tá? A gente vai escolher o da família 1N, tá?
só para demonstrar, galera. Deixa eu rotacionar ele aqui. Opa, calma aí, pera aí. Apertei outra coisa aqui, pronto. O diodo, vocês estão vendo essa setinha aqui, ó? Essa setinha aqui é o anodo. Então, o diodo, ele permite a passagem do anodo para o catodo. Passando um carro de som aqui agora. Calma aí. Bora, nego. Sai daí logo, meu irmão. A corrente, pelo sentido dessa, é sempre do anodo. O diodo, ele só vai me permitir uma barrinha impedindo a passagem da corrente. Agora, aqui ele está mostrando duas formas de polarização: polarização direta e polarização inversa, tá? O que é importante nesse vídeo aqui, pessoal? No outro, nós utilizamos somente o amperímetro e o voltímetro, tá? O que muda nesse circuito aqui agora é que ele vai estar utilizando o osciloscópio, tá? Ele utiliza o osciloscópio para obtenção da forma de onda, ok? Vamos avançar um pouco mais aqui. Ele coloca também um transformador aqui, que lá na frente também a gente precisa, esses conceitos a gente precisa ter eles muito bem definidos, tá? Você precisa conhecer bem direitinho esses conceitos aí, porque lá na frente nós vamos fazer a nossa fonte, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente já vai começar num circuito que utiliza diodo, que são chamados circuitos retificadores, tá? Então a gente tem aqui uma fonte de corrente alternada, a gente tem um transformador aqui, e o que ele está fazendo? Ele vai começar a fazer as medições aqui para fazer as comparações, tá? Então, eu estou mostrando rapidinho aqui, depois vocês vão assistir com o tempo, tá? Os vídeos aí para realizar o trabalho, a atividade. E eu estou só trazendo uma visão geral para vocês aqui. Antes de ir diretamente para a bancada, quando a gente trabalha profissionalmente com eletrônica, né? Quando vai fazer um trabalho de manutenção, quando você vai fazer um trabalho de reparo em um circuito eletrônico, se você tiver esse circuito e conseguir simular, você consegue checar através do software quais os valores que deveriam existir e na prática verificar qual componente que está com uma falha ali, que está vamos dizer assim, com problemas que precisam ser substituídos, entendeu? Então, um exemplo aí, pegando o caso da eletrônica, né? A disciplina de vocês, dentro do curso de manutenção industrial, né? Um exemplo bem prático do que está sendo feito aí nos dias atuais aí que a gente está vivendo aí do coronavírus. Eu creio que vocês ouviram falar que alguns institutos federais, né, alguns cursos eles estão fazendo manutenção em respiradores artificiais, né? Então você tem lá, quando a gente está falando lá de Covid-19, né? Para você, um dos tratamentos que é feito, né, para as pessoas que estão com essa doença, a pessoa, quando ela entra numa fase aguda da doença, né, e começa a ter problemas respiratórios com o vírus, ela precisa ser internada, né, e quando o estado é grave, né, quando você tem uma urgência ou uma emergência, ela vai para o centro de terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva, e ela precisa de um respirador mecânico, né? Então, esse respirador mecânico, ele falha, e ali é uma eletrônica embarcada, total ali, que precisa ser, vamos dizer assim, que é utilizado para você criar, e muitas escolas, né,
muitas faculdades aí estão desenvolvendo novos projetos baseados em eletrônica, baseado em eletrônica embarcada, né? Enquanto alguns estão projetando os circuitos para fazer os respiradores, outros estão dando manutenção, consertando esses circuitos, né? Então, uma das formas mais fáceis de você consertar é você ter o circuito eletrônico, saber interpretar o circuito, modelar, entendeu? Então, essa é uma parte importante do curso de vocês. Você veja que coisa legal, né? Quando a gente está trabalhando lá na bancada, na parte prática, a gente consegue mexer manualmente lá com o nosso osciloscópio, conseguimos trabalhar com ele, com o multímetro, com os componentes, né? Vocês ainda não tinham ido para o laboratório, conseguiram ir para o laboratório e ter esse contato com os equipamentos. Agora, essa parte aqui da simulação é uma das partes não menos importante, tá? É de extrema importância porque vocês conseguem modelar o circuito eletrônico, né? Então, modelando o circuito eletrônico, vocês conseguem simular, né? E na hora que você está comparando aquele seu modelo com aquilo que está lá na prática, fica muito mais fácil de você conseguir verificar onde que está o defeito, tá? Então, esse é o cerne da manutenção. Quais são os diversos tipos de manutenção que nós temos lá? Manutenção corretiva, né? Manutenção preventiva, manutenção preditiva, tem a manutenção autônoma também, tá? Então, quando você vai fazer uma corretiva, se você tem mais essa ferramenta de verificação, é muito melhor para vocês. Tudo bem, pessoal? Esse trabalho de pesquisa que eu dei para vocês aí, né? Olha aqui, ó. Esse circuito que eu estou mostrando para vocês aqui é idêntico, tá? Idêntico ao circuito que eu passei o tutorial para vocês fazerem aí. Sim. Ah, beleza. Olha lá, ó. Tá? É o mesmo circuito, pessoal, ok? Então aqui, ó, novamente, né? Só recapitulando. Primeiro circuito que é para fazer no trabalhinho, esse daqui, ó, obter os valores de corrente, né? Olha aqui, ó, tá aqui nas anotações, né? Ó. Montar o circuito, tem todo o roteiro aqui. Isso aqui eu vou passar para vocês, já vou colocar lá também, tá bom? Vamos ver se vai dar para exportar aqui, ó. Exportar, tá? Exportar com imagem de alta qualidade. Vou colocar aqui roteiro para montagem do circuito. Tudo bem? Vou colocar colocar imagem mesmo. Notas de aula. Hoje é dia 11/5, tá? Professor, então é separado, certo? Separado, ok? Aquelas perguntas e agora é essa segunda parte, né? Não, essa lista aqui, ela foi dada antes de começar o Corona. Quer dizer, eu falei errado. Primeiro a pesquisa sobre os simuladores, aí a primeira parte. Exato. Aí essa daí vai ficar como outra atividade, né? Segunda parte. No mesmo trabalho. Primeiro você vai fazer lá, da mesma forma que eu tinha explicado para vocês na aula passada. O trabalhinho, ele vai ter... Eu coloquei lá o mínimo de páginas, se não me engano é 15 ou 20, né? Então você vai fazer uma introdução, né? Vai ter a capa, tudo direitinho lá. A introdução, daí você vai para a parte 1 e vai falar sobre os softwares que você está pesquisando, entendeu? E lá, em um dos capítulos, você vai colocar o exemplo, né? O exemplo de simulação. Aí você vai pegar essa primeira aqui, né? Tá? Exemplo 1. Considere o circuito tal. Aí você vai emular e colocar lá, tá? O professor, a pesquisa
tem vários softwares de simulação. É para fazer com pesquisa ou escolher 2, por exemplo? Pode escolher 2, pode escolher o quanto vocês quiserem, tá? E assim, eu só estou deixando esse aqui para vocês utilizarem o Multisim, mas existem outros, tá? Existe, por exemplo, eu mostrei aí o Multisim, o Orcad, o LabVIEW, entendeu? Estão conseguindo ouvir aí bem? Sim. Tá? Então, a primeira parte você faz isso daí. E aí, por exemplo, eu acabei de dar para vocês um exemplo de como que você utiliza, qual que é a aplicação de você estar utilizando um software, né? Um emulador de circuito. Então, olha a importância deles. É vocês mostrarem isso daí, que ele é importante para modelar o circuito. Dentro da área de manutenção, você consegue, antes de colocar a mão na massa, de ir lá e abrir o equipamento, né? Eu dei o exemplo do respirador, né? Antes de você abrir o equipamento, você pode simular ele, conhecer as tensões e aí, de acordo com cada componente, você coloca ele dentro do software que está emulando e depois coloca lá na bancada, né? Os valores têm que ser iguais, os valores têm que ser idênticos, né? Então você começa comparando, você pode fazer essa comparação, tá? Esse é um exemplo de aplicação para manutenção. Outro exemplo, né? Isso daí vocês vão colocar lá no comecinho do trabalho. Um outro exemplo poxa, eu preciso substituir, né? Sei lá, um notebook ou é um outro equipamento eletrônico. Ele caiu e quebrou a placa de circuito impresso, rachou a placa de circuito impresso. Eu preciso fazer outra placa de circuito impresso. O que eu preciso? Na realidade, eu preciso do circuito eletrônico, conhecer o circuito eletrônico, e se eu conseguir emular ele, existem softwares que você consegue trabalhar o próprio circuito impresso, né? Depois imprimir um desenho, fazer a placa, montar a placa, conectar todos os componentes lá, tá certo? Você pode substituir a placa fazendo uma manutenção corretiva, uma substituição, entendeu? De um componente que foi quebrado. Então esses aí são exemplos do porquê, né? E do para quê, quais são as vantagens de você estar utilizando esses softwares, tá bom? Um outro exemplo, né? São as simulações que a gente pode fazer aqui a título de aprendizagem, ok? Então aí vocês explorem essa primeira parte do trabalho dessa forma, façam uma pesquisazinha, tá bom? Eu indiquei lá no livro, né? Deixa eu ver se vai estar aqui. Infelizmente, né, pessoal, aquela biblioteca virtual vai funcionar somente até dia 15, tá bom? Eu indiquei para vocês na biblioteca virtual lá da Pearson o livro de referência lá, que é o Bolestad, né? Que é os circuitos eletrônicos, tá? Dispositivos eletrônicos, tá? E ele vai só até essa semana, infelizmente. Então aproveitem para utilizar ele lá e pesquisar, tá? Procurem se cadastrar no site da editora. Então, se eu não me engano, a editora desse livro aí é a Pearson, tá? Então, se você entrar lá na Pearson, fazer o seu cadastro, colocar seu e-mail, dar os seus dados lá, você consegue entrar lá nos materiais de apoio. Nos materiais de apoio você vai conseguir obter esses materiais aí, tá bom? Fica a dica aí. E aí, para finalizar, pessoal, essa parte de tutoriais com simulação, eu vou colocar bem rapidinho aqui para vocês darem uma olhada. Baseiem-se o trabalho, a parte prática do trabalho, a pesquisa, e já tirei as dúvidas de vocês, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. E a segunda parte é o que eu estou mostrando para vocês agora, que são os vídeos aí, tá? Os tutoriais.
Então, agora aqui ele inseriu, pessoal, um osciloscópio em cima do diodo. Isso daqui é uma das atividades de vocês também, tá bom? Uma das funções aí. Aqui, ó, no exercício, vocês traçam lá no final a forma de onda aqui do lado, né? Ó, olha aqui, ó. Plote as formas de onda características da entrada e da saída do circuito para o sinal senoidal. Então tá aqui, ó, né? Mesmo o mesmo circuitinho aqui, ó, simulado, né, que vocês fizeram aqui nessa lista 2, vocês vão estar fazendo aqui no software, tá bom? Então, aqui vou mostrar essa tela aqui. O que a gente trabalhou aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse circuitinho aqui, ó. Em uma das aulas, eu acho que eu tinha esboçado para vocês essa forma de onda aqui, ó, né? Em cima do diodo, tá? Do retificador. Eu não sei se eu tirei a foto, né? Mas isso daí a gente tem lá nos livros, a gente vai continuar vendo isso daqui ao longo do curso, tá bom? Os diversos tipos de retificadores, esse aqui é o mais simples que tem, tá? Retificador de meia onda. E aqui, olha a forma de onda aqui, ó, tá bem... não tá tão claro, deve estar desfocado para vocês, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas aqui tem uma forminha de onda, ó. Só fica o semiciclo positivo, o semiciclo negativo ele some, tá? Então ele pegou aqui o semiciclo negativo, cortou, né? Ele ceifou aqui, ó, cortou essa parte de baixo, a parte negativa, porque ele está conduzindo somente, ele está polarizado diretamente, né? E está conduzindo somente no semiciclo positivo, tá? Então essa é a retificação. Isso aqui está lá na parte final, tá? Olha lá. Agora eu acho que dá para vocês enxergarem melhor. Ok? Então, essa forma de onda que vocês vão obter, tá? Vocês precisam obter essa forma de onda aí na simulação, ok? Isso daqui a gente tira lá na prática, na bancada e no software também, da mesma forma. Aqui ele está comparando a entrada com a saída, tá? A entrada do circuito com a saída retificada. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida?